A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Esse que vos fala, vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo a respeito sobre a santidade do corpo, porque muitos dizem que Deus ele não se importa com a santidade do corpo, que Deus não se importa com as vestes, que Deus ele somente quer o nosso coração. Então eu vou passar alguns versículos para os irmãos para que nós possamos ver que Deus ele não se importa somente com o nosso coração. Deus ele se importa com o corpo, com a alma e com o espírito. Então nós vamos ver que muitas igrejas que estão abertas hoje em dia pregam somente o amor, não prega somente o louvado e agradecido na missão do Senhor, a parte do amor. Não prega a parte da correção, a qual Deus manda nós nos policiarmos, Deus manda nós vigiarmos e Deus manda nós viver em santidade do corpo, da alma e do espírito. Então hoje em dia é praticamente uma igreja em cada esquina. Então nós estamos vendo que os dias são maus e que muitas igrejas estão sendo abertas, muitas demais, irmãos. Só que nem todas estão na direção de Deus. Então vou passar alguns versículos para os irmãos para que possamos ver que realmente Deus ele não quer somente o coração, amém? Vamos começar por 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que fala assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha que coisa linda. Então se Deus ele realmente só quer só o nosso coração, e nós com o nosso corpo somos o templo de Deus, então se Deus só quer só o nosso coração, então Deus ele vai nos destruir e vai lançar o resto do corpo no inferno. Vai pegar só o coração e vai lançar o resto do corpo no inferno. Então já por esta passagem, 1 Coríntios 3, 16 e 17, nós já vamos ver que essa passagem já destrói toda essa tese que eles dizem que Deus só quer o coração. Deus não quer só o coração, Deus quer o corpo, a alma e o espírito. Deus nos quer por completo e não pela metade, ou 10%, 20%, 50%, 90%, não. Deus nos quer 100%, o corpo, a alma e o espírito. 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6 agora, vamos para 1 Coríntios 6, versículo 13 em diante, aí vamos ler. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará um tanto quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o nosso corpo não tem que ser como um instrumento de prostituição. Agora, vamos ver o que fala no versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falareis em membro de uma meretriz? Não por certo. Por isso que ele disse que o corpo não é para prostituição, e nós não temos que fazer o nosso corpo como um membro de uma meretriz, ou seja, como que a meretriz ou como que a prostituta anda, toda descoberta para quê? Para ela se prostituir, para ela chamar a atenção dos homens carnais, para que ela possa se prostituir e em troca da prostituição ganhar dinheiro, se alcoolizar, se drogar, ganhar fama. Então, aqui nós já vamos ver, louvado e agradecido o nome santo do Senhor, que nós não temos que fazer o nosso corpo como o corpo de uma meretriz, ou seja, nós temos que tampar o nosso corpo, temos que usar vestimenta santa, vestimentas sacerdotais, para que os nossos irmãos e as nossas irmãs não venham nos cobiçar. Louvado e agradecido o nome santo do Senhor. O versículo 19 fala assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que coisa tremenda. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ou seja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se nós andar todo bagaçado, o Espírito Santo não habita em nós, porque Jesus disse desse jeito. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Jesus disse: quando o Espírito Santo estiver na terra, ele vos testificará
de mim. E Jesus disse assim: louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Jesus disse: eu vou para o Pai, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a qual o mundo não pode receber. Então, se nós temos parte com o mundo, nós não podemos receber o Espírito Santo. Ele pode nos instruir para que nós venhamos abandonar o mundo, mas o Espírito Santo não habita em nós enquanto nós não estiver abandonado totalmente o mundo. E olha que coisa linda que fala assim, o versículo 19: não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha que coisa linda. Então tá falando aqui que o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo não é nosso. O corpo é de Cristo. Então nós não podemos mexer no nosso corpo. Da maneira que Deus nos fez, nós temos que cuidá-lo. Andar na santidade do corpo também. Principalmente também, louvar e engrandecido o nome santo do Senhor, na santidade do corpo, da alma e do espírito. A purificação ela tem que ser por completa. Então nós não podemos mexer no nosso corpo. Então a mulher não pode fazer chapinha, a mulher não pode se maquiar, a mulher não pode fazer a sobrancelha, a mulher não pode usar salto alto, a mulher não pode pintar os seus cabelos, não pode cortar os seus cabelos. O templo não é nosso, o nosso corpo não é nosso. Diz a Bíblia que não sois de vós mesmo, porque o versículo 20 fala assim: porque fostes comprado por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, a quais pertencem a Deus. Então nosso corpo, nosso espírito pertence a Deus. Então se nós está com o corpo todo bagaçado, como que nós vamos glorificar a Deus no nosso corpo? Não tem como a gente glorificar a Deus no nosso corpo se nós está com o corpo todo bagaçado, pintado, maquiado, os varão de bermudão, os varão de camisa regata. Tem homem que usa aquelas calças apertadinhas parecendo uma salsicha. Tem homem que tá fazendo agora a sobrancelha. Tem homem que corta o cabelo moicano. Tem homem que fala gíria. Tem homem que fala palavrão, que dentro da igreja fala que anda na santidade, mas dentro da sua casa bate na sua esposa, xinga a sua esposa. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, e faz coisas absurdas. E Deus, Ele está vendo todas as coisas. Aleluia. Vamos lá para agora Gálatas. Não, vamos agora primeiro para 2 Coríntios, antes de Gálatas, 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15 em diante, fala assim: louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Olha o título: instante exortação à santidade. Gálatas capítulo 6, versículo 15, fala assim. Vamos do versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, fala como a filhos, dilatai-vos vós também. Não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça, que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como disse Deus: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serás para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então nós temos que purificar a nossa carne, o nosso espírito, e aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Então nós temos que ter temor do Senhor para que venhamos aperfeiçoar a santificação, não somente do espírito, da alma, mas também da nossa carne, do nosso corpo. Gálatas capítulo 5, versículo 13 em diante, fala assim:
Porque vós, irmãos, não fostes chamados à liberdade, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros por amor. Versículo 16 fala assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscências da carne. Versículo 19 fala assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, e por aí vai. E ali fala assim, no versículo 21, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas vamos frisar aqui, irmão, na lascívia. O que é a lascívia? A lascívia é o espírito de sensualidade, aquele que está propício a ser sensual, é o significado de lascívia. Ou seja, você pega o seu corpo e faz como instrumento de cobiça. Isso é lascívia. Toda a mulher, todo homem que faz isso é lascívia. E pode ter certeza que diz a Bíblia que os tais que cometem tais atos não herdarão o reino dos céus. Então, como Deus só quer somente o nosso coração, se fala aqui que a lascívia é uma obra da carne. E é isso que nós estamos vendo na igreja. Mulheres toda sensual, com a roupa apertada, os varões com a calça apertada, com a camiseta apertada, de sobrancelha feita, com o cabelo todo arrepiado, cabelo todo bagaçado, todo na moda. Hoje em dia, irmãos, que coisa terrível. Eu vou fazer um estudo a respeito dessas novas lojas, irmãos, que estão fazendo agora moda evangélica. A moda é do mundo, como que pode ser uma moda evangélica? Então tá tudo bagunçado, irmão. As coisas tá tudo bagunçado, irmão. Esteja vigilante para que você não venha ser enganado. Então a lascívia, ela é uma obra da carne, a qual te traz a sensualidade. Então a sensualidade não agrada a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Olha o que fala aqui em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, a respeito da lascívia, versículo 5 ao 14, fala assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha que coisa tremenda, mortificar. Nós temos que mortificar a nossa carne que está sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, ou até mesmo o apetite desordenado, aqueles irmãos que vivem comendo toda hora, são pessoas glutão. Lá em Provérbios fala: ao glutão mete uma faca na tua garganta, se és homem glutão. Homem glutão é aquele que pratica a glutonaria, que tem o seu apetite desordenado, toda hora tá comendo, nunca separa um tempo para jejuar, nunca separa um tempo para consagrar. Então aqui também tá falando que isso daqui nós temos que mortificar. Tem que ser mortificado, porque senão como que você vai se transformar em um homem espiritual se você vive somente comendo? Não tem como você viver somente de oração e da palavra e não viver também do jejum. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Por isso nós também temos que viver em extremo: oração, jejum e palavra. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo, antes, quando vivieis nela, mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despedistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Que coisa linda, hein, irmãos? Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cítara, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Esse daqui já está falando do fruto do Espírito. Que coisa linda. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha que coisa linda. Se alguém tiver queixa um contra os outros, nós temos que perdoar. E tem irmãos que vai na justiça com outro irmão. Isso daí é coisa da carne, irmão. Isso é coisa do homem. Aqui Jesus está falando: se algum tiver queixa um contra o outro, perdoa um ao outro. E tem outra parte aqui também que eu achei muito interessante, que fala aqui, ó,
Versículo 8: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então o cristão ele tem que ter a sua fala irrepreensível, não tem que ter palavra torpe, é palavrão, gíria, linguajar profano, dialeto que não provém a um servo de Deus falar, coisas do mundo que não provém o servo de Deus falar, sinalizar com as mãos, muitos sinais com as mãos que vem da parte do mundo, que aqueles pessoal que faz aqueles dois da paz, aquele símbolo que parece um chifre, e muitas outras coisas, irmãos. Então nós temos que afastar de nós essas imundícias, a palavra top, a fala desordenada e muitas outras coisas, irmãos. Então não convém ao servo de Deus fazer essas imundícias. Então nós temos que estar vigilante na palavra do Senhor e seguindo sempre em frente. Agora nós vamos lá para Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Versículo 7, Gálatas 6, versículo 7 em diante fala assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer porque tudo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia na sua carne, da sua carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Por isso que a Bíblia manda nós andarmos, irmãos, em Espírito e mortificar a nossa carne, porque se nós estamos na carne, nós vamos ceifar a corrupção e vamos ser lançados no fogo do inferno, mas se nós vivermos em Espírito, nós vamos ceifar a vida eterna. Que coisa linda, hein, irmãos? Hebreus 12, 14 fala dessa maneira. Hebreus 12, versículo 14 fala dessa maneira aqui, ó. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que coisa linda, olha. Segue a paz com todos. Então aqueles que não estão na doutrina, nós não podemos julgar, apontar ou criticar. Nós temos que fazer de tudo para que eles possam entrar na doutrina, para que eles possam entender que é necessário nós também santificar o nosso corpo, não somente viver o amor, mas também viver a justiça e o juízo de Deus. Então nós temos que ter a paz com todos, se eles estão na doutrina ou não. Nós não podemos fazer nada. Agora, se eles não estão na doutrina, a única coisa que nós podemos fazer é instruir, orar e pedir para o Espírito Santo mudar e modificar aquela pessoa. Agora, se ele não quer entrar na doutrina, não cabe a nós julgar nem apontar, porque no dia do juízo final, Deus julgará todos. Então, e sem a santificação, ninguém vai ver Deus. Qual é a santificação? A santificação do corpo, da alma e do espírito. Por isso que nós não temos que viver, meus irmãos, louvado e agradecido ao nome santo do Senhor, fazendo a vontade do mundo. Nós vivemos segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do mundo. Por isso que vem falar aqui em Tiago capítulo 4, versículo 4, fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos para o mundo, nós estamos constituindo-se inimigo do próprio Deus. E se nós somos inimigos de Deus, nós vamos ser lançados lá no caldeirão do Lucifer. Assim como fala, louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. 1 João capítulo 2 fala assim, versículo 15. Não ameis o mundo nem o que no mundo é. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, olha o que está falando, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne. Então a concupiscência da carne, o pecado da carne, ele é do mundo. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, é a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, vamos começar a se santificar mais, vamos começar a se separar mais do mundo, porque logo, breve, Jesus voltará para buscar a tua igreja. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, e Ele vai nos levar para morar com Ele. Mas se a gente estiver cumprindo a concupiscência da nossa carne, se nós estiver fazendo a vontade do nosso corpo, irmãos, nós vamos ficar, pode ter certeza disso. 1 Pedro, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16 fala assim: 1
1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, fala assim. Vamos a partir do versículo 13. Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos assim, porque eu sou santo. Olha que coisa linda. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então nós temos que ser santos, irmãos, em toda a nossa maneira de viver. Toda. Não é não é somente do coração, mas também, irmãos, o corpo, a alma e o espírito. Então vamos começar a se santificar mais, irmãos. Os dias são maus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Os dias são maus e muitas igrejas, irmãos, estão sendo abertas não pela direção de Deus, mas pela direção do homem. Então, irmãos, vamos estar atentos. Vou deixar somente esses versículos. Vou passar mais alguns versículos para os irmãos para que vocês possam meditar, mas não vamos explanar. Vou só passar os versículos, aí depois os irmãos estudam também. 1 João, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 10. Judas, eu quero falar de Judas rapidamente aqui. Judas, que só tem um capítulo, né? Judas, capítulo 1, do 14 ao 19, fala assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, e por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Agora vamos ver o 16 até o 19, fala assim: estes são os murmuradores. Olha, já começa a entrar os murmuradores, os queixosos da sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, andando segundo as suas próprias vontades, os seus próprios pecados. Aqueles que falam: eu acho que Deus não se importa com isso, eu acho que Deus não se importa com isso, eu acho que Deus não se importa com isso, Deus não se importa com maquiagem, Deus não se importa com batom, Deus não se importa se eu vou tirar a sobrancelha, Deus não se importa se eu vou me pintar, se eu vou andar de salto alto. Deus não se importa disso. Então esses já são os murmuradores. Esses 10 já não vão andar ao reino dos céus. Esses 10 já vai ser lançado lá no caldeirão do Lucifer. Por quê? Porque além de não aceitar a palavra, e ainda traz mais outras pessoas e fala: Deus não quer isso daí é tudo coisa do homem. Então, além deles não aceitar a palavra, eles ainda como se fosse um ensinamento, eles ainda dão um ensinamento para aquelas outras pessoas que nem conhecem a palavra e falam: isso daí é coisa do homem, não acredita nele não, isso é coisa do homem. Ainda traz mais pessoas para o seu lado. Então esses são os murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Olha aqui a exortação que Judas vem trazendo: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que no último tempo, nós já estamos nesse último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, andaria segundo os seus ímpios pecados, suas próprias maneiras de viver, sua própria doutrina. Tira a Bíblia de lado e faz conforme ele mesmo quer, e fala que Deus está aceitando isso. Só que a todos aqueles que estão fora da palavra de Deus, andando segundo, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria vontade, depois vai se entender com Deus. Versículo 19 fala assim: estes são os que causam as divisões dentro da igreja. Quando o pastor prega a doutrina, quando o pastor ensina a sã doutrina do corpo, da alma e do espírito, esses já são os primeiros a se levantar querendo causar divisão no meio da igreja. E consegue, por muitas vezes consegue, porque o diabo ele é astuto. Então a igreja fica como se tivesse dividida. Aí depois sai da igreja, quer abrir outra igreja. Aí é que entra o demônio da divisão. E eles abrem igreja, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Eles abrem igreja sem, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, sem estar na direção de Deus.
Eles abrem as igrejas sem estar na direção de Deus. Louvado e Então, irmãos, esses são os que causam as divisões dentro da igreja. Saem da igreja, dividem a igreja, saem da igreja e abrem outra igreja sem estar na direção de Deus. E aí acaba levando as pessoas em direção ao abismo. Aí fala, esses são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito Santo de Deus. Então, Judas, versículo 19, fala que esses são os que não têm o Espírito Santo do Senhor. Esses são os que não têm o Espírito Santo do Senhor, são os que causam as divisões. Então vou passar para os irmãos mais uns versículos, alguns capítulos, e os irmãos meditem, para que também o áudio não fique muito grande. Apocalipse capítulo 16, verso 15, Romanos capítulo 2, verso 1 ao 2, Romanos capítulo 9, versículo 20. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Lá em Isaías também fala muito a respeito disso. Isaías capítulo 3, a partir do versículo 16, você vai ver que Deus vai falar que naquele grande dia, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, Deus vai tirar os pendentes, as luetas, os brincos, as argolas. Deus vai tirar muitas coisas que eles dizem que não tem nada a ver, mas naquele grande dia do juízo final Deus vai tirar. Lá também em Sofonias capítulo 1, versículo 8 fala que Deus julgará, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, aqueles que se vestem com vestimenta estranha. Qual que é as vestimentas estranhas? As vestimentas estranhas, irmãos, aquela moda que o povo da igreja quer trazer para dentro do mundo, sendo que as vestes sacerdotais do santo e da santa mulher de Deus, quem direciona é o Espírito Santo e não o mundo. Então nós não temos que ser influenciados pelo mundo, nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então fiquem com mais esse estudo, irmãos, sobre a santidade do corpo. Deus se importa com a santidade do corpo, Deus quer somente o seu coração. Deus não quer só o seu coração, Deus se importa sim com a santidade do corpo, da alma e do espírito. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um e que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.